Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a Jesus, portal que traz mensagens de amor e luz para a reforma interior e expansão de consciência daqueles que despertam e buscam a verdade. Através de palestras espontâneas e canalizações atuais de irmãos de luz, preparamos mentes e corações para os tempos vindouros que o próprio Cristo anunciou, e ainda permanece nos ensinando o caminho para a ascensão. Agora abra o coração e aproveite a mensagem. A civilização da Terra atinge o seu ponto de viragem. O avanço para o novo mundo 5D. O despertar é um processo que exige muito tempo e energia. Poucos percebem isso. Aqueles que o fazem são os precursores do novo mundo 5D, que em breve será uma realidade quando o velho mundo 3D estiver concluído. Hoje em dia, estamos em dois mundos ao mesmo tempo e isso confunde muitos. Meditação e concentração são a base para uma passagem bem-sucedida. Não pensem que já estão lá ou que sabem tudo. Esses são os velhos truques da cabala para criar confusão. Uma mente aberta e uma atitude questionadora são a resposta contra isso. Não estamos lá ainda. Uma ou duas condições devem ser satisfeitas, de preferência simultaneamente: a ascensão da multidão ou colapso do sistema monetário da cabala. A decisão para o avanço final será tomada fora do planeta por Deus Pai, Mãe. Não fique tentado por outros anúncios. Ninguém no planeta Terra sabe quando o avanço ocorrerá. E lembre-se, barrisocos soam mais alto. É uma questão de estar perfeitamente acordado, manter os olhos bem abertos e esperar com total confiança. Uma coisa é certa: o avanço virá, e ainda mais rápido, se 2/3 de nós estivermos realmente despertos e percebermos onde está o badalo do sino. Última chance de salvar nossa civilização. Vivemos uma época maravilhosa. E cada dia que passa se aproxima do fim de um longo ciclo. Isso nos mostra a nova era. Que privilégio neste momento testemunhar isso e participar do grande evento da transição planetária. O planeta Terra chegou à encruzilhada mais importante da nossa civilização, enquanto ninguém parece notar ou se preocupar. Os globalistas, com a ajuda do establishment político, causaram grandes danos à nossa sociedade, indústria, cultura, etc. Eles estão agora em pânico porque em todo o mundo a sua corrupção está a ser reconhecida e confirmada. Esta é a última oportunidade de salvar os nossos interesses e a civilização. É agora ou nunca. Hoje, o mundo inteiro deveria saber que as potências mundiais, com a sua nova ordem mundial, estão empenhadas em destruir a humanidade através de injeções de veneno da Covid. Promovido com muitas mentiras pela mídia corporativa, que não está minimamente interessada em jornalismo, mas apenas em promover a agenda política global, vis a destruição da civilização e da humanidade. Reparar os danos causados a todos os povos do nosso planeta pode levar muito tempo. Mas tudo acabará por ser corrigido, pelo menos se a humanidade acordar em massa e retomar o controle após a introdução do novo sistema monetário QFS e a substituição da lei marítima, prevalecente pela lei terrestre. A humanidade entregou a sua sanidade e responsabilidade a governos corruptos em grande escala. Considere as implicações mais amplas deste comportamento para a existência humana. Quando abrimos mão do nosso intelecto e da nossa responsabilidade, também abrimos mão da nossa liberdade e, essencialmente, da nossa vida. Já deve estar claro, a raça humana desperta não permitirá que este plano da cabala aconteça. E mais importante ainda, estamos dispostos a lutar por isso, em prol do nosso futuro e dos nossos filhos, e das gerações vindouras. Quando todos os poderes dominantes forem removidos, e a competição dê lugar à cooperação, finalmente é o tempo da abundância e da prosperidade. Ainda é muito forte o velho axioma, que tem levado a humanidade terrena a acreditar que tudo termina com a morte do corpo físico. Porém, a desencarnação da alma é um processo necessário, justamente para que ela veja que a morte não existe. Além do corpo físico, a alma reconhece a vida contínua. Na vida após a morte, a sua consciência expande-se o suficiente para avaliar as suas realizações, e aprender mais sobre esse aspecto.
Lembrará que já passou por muitas encarnações, e provavelmente necessitará de muitas mais. Desta vez, o avanço já anunciado há 2000 anos por Cristo Jesus, está realmente chegando. Esta é a razão das mudanças aceleradas que a maioria de vocês pode observar hoje. A divulgação traz luz. A divulgação traz luz, mudança e cura. Em nenhum lugar da história registrada a arte de ganhar dinheiro do nada foi mais desenvolvida do que no antigo Império Khazar, que evoluiu a partir de clãs de invasores nômades, operando nas rotas de caravanas ocidentais na região montanhosa do Cáucaso, norte do Iraque, e entre a região do Mar Negro e do Mar Cáspio. No século X, os khazarianos criaram um rico império, que se estendia do norte do Mar Negro até os montes Urais e a oeste do Mar Cáspio até o rio Dnieper. Os senhores da guerra khazares decidiram que trocar e emprestar dinheiro seria mais lucrativo e menos perigoso do que atacar caravanas. Houve um problema. O Império Khazar foi dividido quase igualmente entre cristãos, muçulmanos e judeus. Tanto cristãos como muçulmanos acreditavam que cobrar juros sobre um empréstimo, então chamado de usura, era pecado. Somente os judeus podiam cobrar abertamente juros sobre empréstimos. Quer o tenham feito por consideração prática, quer por religiosidade real, o aristocrata Khazar professou uma conversão ao judaísmo. A história do que vai acontecer agora será a maior notícia da história da humanidade no planeta Terra e até mesmo no nosso universo. Os ladrões khazarianos, com as suas trapaças erradas de dívida bancária, trabalhos internos, eliminações em massa, vigilância em massa, abatimentos de aviões e engano religioso, estão agora a desintegrar-se. Mais de 13 séculos de desinformação liderada pelas elites estão prestes a chegar ao fim. Os métodos de controle do dinheiro da dinastia bancária Rothschild têm sido imitados durante séculos pelos financistas globalistas, sejam judeus ou não. Uma componente-chave deste controle é o sigilo total. Utilizar as táticas de políticos subornados ou políticos comprometidos, através de chantagem servindo como fantoches sendo objeto da raiva e do escrutínio público, consequentemente, tornando possível que os globalistas operem fora dos olhos do público, sem impunidade. Energeticamente, eles despojam a classe trabalhadora da verdadeira riqueza com seu dinheiro falso e guerras falsas, para transferir bilhões da economia da rua principal para os seus próprios bolsos. E depois de perpetrarem o maior roubo de toda a história, dão palestras às suas pobres vítimas sobre o aquecimento global, o racismo e as questões de gênero. Estar ciente, os parasitas globalistas são descritos e qualificados por nomes como Illuminati, Insidious, o Estado Profundo, mais especificamente a máfia khazariana Rothschild, a elite, o establishment e os poderes instituídos. São eles que dirigem o cartel de bancos centrais judeus maçônicos, a CIA, o mísseis e a Mossad, desestabilizando o governo, as empresas, as autoridades policiais, a educação e os meios de comunicação social, numa conspiração para desapropriar e escravizar a humanidade. A invenção da imprensa, que permitia a impressão de dinheiro, assim como da Bíblia, levou à era do iluminismo e ao declínio da Igreja Romana. O dinheiro substituiu a religião como novo mecanismo de controle da elite rica. Riqueza é igual a poder, através da emissão de dinheiro falso que tira o dinheiro real das mãos do povo e o coloca nas mãos dos banqueiros internacionais. Esta é a principal ferramenta de supressão, criando senhores supremos ricos e pessoas pobres. Através da implementação destas ferramentas secretas de repressão, as pessoas perderam a sua liberdade. Para recuperar a nossa liberdade, o povo deve quebrar o poder da Cabala, porque ela proibiu o sistema monetário do próprio povo, através do roteiro colonial. As pessoas trabalham arduamente e escravizam enquanto tropeçam para a frente, fazendo o que lhes é dito, sem nenhuma pista real sobre onde tudo isso está levando, já que esses sósias simplesmente não são deste mundo, embora neste momento sejam difíceis de compreender e aceitar. É tudo um grande engano, de cima a baixo, e em todos os lugares intermediários.
A mentira é diferente em todos os níveis. Como resultado, a corrupção mundial, que inclui subornos, chantagem, transporte ilegal de ilícitos, lavagem de dinheiro, venda mundial de ferramentas, controle mental, transporte atrativo, e, em última análise, até mesmo sacrifícios de rituais de jovens, conforme destacado pela investigação Pitti-Sagatese numa escala mais ampla, pela Pedogatti. Toda a história humana é sobre o judaísmo messiânico satânico chassidim. Eles estão fazendo história enquanto a política é um grande filme, e eles são os diretores, trazendo a profecia do Antigo Testamento para a realidade. Eles capturaram a maçonaria construindo o meme Illuminati, através de Rothschild, Jacob Frank / Weishaupt. Eles fizeram um pacto com a monarquia britânica quando financiaram Guilherme III para se tornar rei. Eles colocaram a realeza britânica à frente dos maçons. Eles criaram o sistema bancário moderno e o Fed, através do Rothschild, fizeram o sionismo, as guerras mundiais, a União Europeia e assim por diante. Eles reinam através de seus fantoches. Rothschild, cujos antepassados faziam parte do culto chassídico, Rockefeller, são a força orientadora por trás do CFR, do Grupo Bilderberg, da Comissão Trilateral, etc. Estamos agora no fim dos tempos. Eles estão tentando fomentar uma profetizada Terceira Guerra Mundial. Leia mais aqui. Todas as guerras são guerras de banqueiros. Solução: abolir todos os bancos centrais é a resposta mais urgente e importante para a sobrevivência da humanidade. É a única maneira de sair da nossa escravidão por dívida. No topo deste iceberg estão indivíduos traiçoeiros, criminosos que cometem crimes em todos os lugares. Mas o pior crime é aquele contra a humanidade, ao criar a sua moeda fiduciária do nada, enquanto colabora em todo o mundo com inúmeras grandes corporações, para controlar países inteiros através das suas finanças. Estes criminosos têm um interesse pessoal no sistema monetário falso, dinheiro que emprestam a governos, empresas e cidadãos, para manter todos os indivíduos em escravidão para sempre através do dinheiro sem valor emitido pelos bancos centrais a juros, dinheiro que poderíamos ter fornecido a nós próprios sem juros. Pense nisso profundamente. Os poucos que compreendem o sistema estarão tão interessados nos seus lucros ou tão dependentes dos seus favores que não haverá oposição daquela classe. Irmãos Rothschild de Londres, 1863. Dê-me o controle do dinheiro de uma nação, e não me importarei quem faz suas leis. Mayer Abshelbauer Rothschild. Todo congressista, todo senador sabe exatamente o que causa a inflação, mas não pode, não vai, apoiar as reformas drásticas para impedi-la, revogação da lei da Reserva Federal, Z, porque isso poderia custar-lhe o seu emprego. Robert Heinlein. Universo expandido. Os bancos da Reserva Federal, e quase todos os outros bancos, são uma das instituições mais corruptas que o mundo já viu. Não há uma pessoa ao meu alcance que não saiba que esta nação é governada por banqueiros internacionais. Congressista Alois T. McFadden, Rep. PA. Acabar com o terrorismo financeiro da escravatura por dívidas dos banqueiros e as suas intermináveis guerras pelo lucro. Abolir todos os bancos e a Reserva Federal. Fonte: Peter B. Mayer. Gratidão, muitas bênçãos.